Olá, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero meditar hoje em Amós capítulo 2, mas eu gostaria de pedir, amados, se inscreva no canal se você não for inscrito, tá bom? E deixe um joinha para que outras pessoas também possam assistir esse vídeo. Em Amós capítulo 2, nos fala que o Senhor Deus continua anunciando o juízo contra as nações. Dentre elas aparece Israel. Ele relembra o seu povo daquilo que fez por eles no passado. O Senhor Deus rasga o coração e demonstra a tristeza pelo comportamento do ímpio, do seu povo, e como eles esqueceram a aliança do passado. Nós não podemos permitir que o tempo comprometa a nossa dedicação, a nossa intimidade com Deus. Não podemos deixar o compromisso que nós temos com Ele e estar sempre atento às coisas de Deus e fazendo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. É isso que Deus quer, que nós sejamos fiel e fazemos a vontade dEle, para que nós não venha ser castigado e nem receber o juízo de Deus na nossa vida. A Bíblia fala em Amós, no capítulo 1, diz assim: por 3 transgressões de Moabe, ainda mais por 4 não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinza os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a grito de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governante e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. A palavra de Deus nos diz que ele se ira porque Moabe transgrediu, fez coisas que não agradou ao Senhor. A Bíblia fala também, Deus, Ele é justo, Ele dá oportunidade para que nós nos arrependemos dos nossos pecados e para que nós seguimos a Ele conforme é a lei, conforme Ele nos manda. Mas Ele também deixa as coisas acontecer. Se você não se arrepender, se você não voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele é longânimo em irar. Mas a gente sabe também que uma hora Deus vai permitir que venha a acontecer algo, para que você venha entender e reconhecer que Ele é Deus. Porque mais que você foge da presença de Deus, nós precisamos dEle. Você precisa dEle. Por isso que é necessário se arrepender, voltar para Jesus. Porque o dia do amanhã não pertence nem a você nem a mim. Deus, Ele é grande e é poderoso e tudo pode sobre a nossa vida. No capítulo 1, no verso 6, diz assim: destruirei os governantes e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Deus destruirá tudo, até os governantes de Moabe, porque pecaram, fizeram algo que não agradaram a Deus. Assim diz o Senhor, no verso 4, por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4 não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor, e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que o seu antepassado seguiram.
Muitos deixaram de servir a Deus para servir deuses falsos. Por isso, Deus se ira. Por isso, Deus vai destruir Moabe. Porque rejeitaram a palavra de Deus. Rejeitaram a verdade. Tanto que Deus fez para aquele povo, dando oportunidade, mas eles ainda assim continuaram pecando contra Deus. Assim é Deus na nossa vida. Deus nos dá a oportunidade para nós se arrepender, para nós voltar para os caminhos dele. Mas muitos não querem saber, preferem continuar pecando e fazendo coisas que desagradam a Deus. Mas Deus é justo e Ele é santo também. Ele é misericordioso também. Mas uma hora Ele vai deixar as coisas acontecerem. Antes que aconteça algo, se arrependa e volte para Jesus, porque só Ele pode nos salvar. Porém fogo em Judá, e a chama consumirá as fortalezas de Jerusalém. No verso 6 diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4 não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandália o pobre. Então Israel também transgrediu, pecou contra Deus, e Deus relembra o que Ele fez por eles no deserto. Guardou, protegeu, alimentou, tirou das garras de Faraó. Deus nos guarda, nos protege, nos alimenta, nos livra da chuva, nos livra do frio. E muitas vezes as pessoas, nós não enxergamos isso. O quão grande Deus é poderoso, o quão grande Deus é misericordioso. E muitos não se arrependem dos seus pecados. Faz coisas desagradáveis aos olhos de Deus, como fizeram Israel. E Deus deu oportunidade para que ele se arrependesse. Mas muitos rejeitaram essa oportunidade. Como isso acontece hoje. A mesma coisa que aconteceu lá no passado está se repetindo hoje. Por esses motivos, Deus já previu o que ia acontecer hoje. A Bíblia fala que Deus vai destruir a terra com fogo. Vai queimar Satanás, seus anjos e todos aqueles que não querem saber de Jesus. E aquele que crê, aquele que ama e obedece à lei de Jesus Cristo, terá um corpo glorificado, uma nova vida na presença do Deus Altíssimo. No verso 7 diz assim: pisam a cabeça dos necessitados, como pisa o pó da terra, e nega a justiça aos oprimidos. Pai e filhos possuem a mesma mulher, e assim profana o meu santo nome. Eles pecaram, adulteraram, prostituíram, fizeram muitas coisas que desagradavam a Deus. É o que está acontecendo hoje no mundo que nós vivemos. Pecado, adultério, pedofilia, pai fazendo coisas desagradáveis contra seus filhos. Tudo isso aconteceu no passado e está acontecendo hoje. Coisas que estão fedendo nas narinas de Deus. E Deus está dando a oportunidade. Mas se não se arrepender dos seus pecados, Jesus vai voltar. Ele vai fazer justiça na terra, porque Ele é o nosso juiz. Ele vai nos julgar. E Ele dá a oportunidade para que nós se arrependa e volta para Ele. Mas muitos não querem a oportunidade. Muitos preferem o mundo. Muitos preferem o pecado, ao invés de se reconciliar e de se arrepender. Mas Deus vai destruir a face da terra e tudo que há nessa terra. Aqueles que não aceitaram e não quiseram saber de Jesus, será tudo destruído. Hoje nós estamos vivendo no momento da graça.
Deus está dando a oportunidade para que você se arrependa e volte para Cristo. Jesus está voltando num outro caminho, numa outra direção. O único caminho é Cristo. Deus não poupou Israel e Deus também não poupou Moabe. Por isso, nós temos que voltar, ficar firme na presença de Deus, se arrepender, para que nós possamos um dia ter um encontro com Deus. Moabe foi quem queimou os ossos do rei de Édom até que se formasse apenas pó. De acordo com a tradição hebraica, estes eram os ossos do rei moabitas, e queimar os ossos indicava desprezo, e eles acreditavam-se que privava os mortos da paz após a morte. E por que Deus castiga Moabe e Israel? Por causa da desobediência, do pecado. Amós, ele entende que o povo não terá toda a chance, por isso ele busca apelar unicamente a Deus. Jura por si mesmo, propõe abandonar o seu povo. Em Amós 6:8. Por 3 transgressões de Judá e por 4 Javé não susta o castigo, porque rejeitaram a sua lei e os seus estatutos. Por isso Deus castiga Moabe, castiga Israel, porque rejeitaram a lei de Deus e o estatuto dele, que diz em Amós, capítulo 2, no verso 4. Em Amós, no versículo 7 e 9, relata 5 visões que Amós recebeu do Senhor. Cada visão mostrava que o Senhor pretendia destruir completamente o reino de Israel, se as pessoas não se arrependessem. As primeiras 2 visões mostravam a destruição que foram evitada porque Israel se arrependeu. Então Deus muitas vezes perdoou Israel porque se arrependeu dos seus pecados. E Deus hoje, Ele nos perdoa se nós nos arrepender dos nossos pecados. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, estamos evitando muitas coisas da nossa vida, muitas tragédias. Porque quando nós nos arrependemos, nós mudamos a nossa vida, nós passamos a crer no Deus Todo-Poderoso e a obedecer a Ele. E Deus passa a nos proteger a cada vez mais e nos guardar, porque a Bíblia fala que Ele nos guarda, e ai daquele que toca um dos seus filhos, que está tocando na menina nos olhos de Deus. Então, meu amado, para que as coisas da sua vida venham a ser resolvidas, é necessário se arrepender, é necessário se chegar a Deus, porque todos aqueles que se arrependem, Ele tem o perdão de Deus. Deus, Ele perdoa, mas precisamos nos arrepender e não praticar mais o pecado que praticava antes. Em Amós, no versículo 8, o Senhor Deus perde a paciência com Israel e anuncia o cumprimento do juízo. Ao final, Ele diz que virão dias em que as pessoas desejarão sua palavra, mais do que a comida e a bebida, ou seja, elementos fundamentais para a nossa resistência. E esses dias vai chegar para nós também, que muitos vão querer a palavra de Deus e vão necessitar de ouvir, de se alimentar da palavra de Deus e não terão mais oportunidade. Então, meus irmãos, aproveita, meus amigos, hoje, o momento da graça. Jesus Cristo vai voltar, vai buscar o seu povo, um povo limpo, lavado, purificado pelo sangue dele, um povo que crê e que obedece, que ama a palavra dele. Ele vai voltar para buscar. Aí, a palavra de Deus já não estará mais na terra.
E muitos vão necessitar de ouvir a palavra, de se alimentar da palavra e não vai mais encontrar. E não será mais possível porque existirá muitas coisas acontecendo neste mundo. Hoje é o momento. Jesus está voltando. Hoje é a oportunidade de você se arrepender e voltar para Jesus. De você se arrepender e se entregar a Jesus. Porque o caminho é Cristo. Não há outra direção. Somente Jesus pode nos dar a salvação e o alimento para nossas almas. Somente Jesus e mais ninguém. Somente Jesus pode nos dar uma coroa no final desta lida. Somente Cristo, mais ninguém. E a palavra de Deus ainda nos fala que, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Jeremias 18:1-6. Nesta parábola, de acordo com a interpretação do cristão, o olheiro seria a figura do próprio Deus, dotado de misericórdia e paciência. Deus, ele é responsável, aos poucos, a modelar a perfeição das pessoas. Nós somos o barro e Deus é o olheiro. Deixa Ele te transformar, deixa Ele te moldar, porque só Ele tem esse poder. Se você aceitar e crer no poder de Deus e se entregar para que Ele venha te moldar, te transformar. E Amós, no versículo 5 e 6, ele ensina que se o povo se arrepender e buscar sinceramente o Senhor, eles podem evitar a destruição. Ele declara especificamente que o Senhor não aceita as ofertas do povo no templo, porque o coração das pessoas está voltado para os deuses falsos. Então, meus amados, o nosso Deus é poderoso. Ele quer que nós servimos a Ele somente. Nós não devemos dividir o nosso amor com outras coisas, somente com Deus e mais ninguém. Adorar a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas em primeiro lugar. Afinal, nós somos filhos de Deus e Ele tem ciúme dos seus filhos. Então, vamos perseverar, vamos ficar firme na presença de Deus, amando a Deus e obedecendo os mandamentos de Cristo até a volta de Jesus. E aquele que está desviado, distante dos caminhos do Senhor, volta para Cristo. Não há outra direção para você, não tem outro caminho. Se você permanecer fora dos caminhos do Senhor, o que pode acontecer? Um dia você vai sair dessa terra, porque ninguém nasce para semente. Vai partir. E você, distante dos caminhos do Senhor, já vai partir sabendo que se estiver distante, se não aceitar Jesus, se não crer em Jesus Cristo, a Bíblia fala que o caminho é o lago de fogo. Então, meus amados, meus amigos, ouve a palavra de Deus, aproveita enquanto há tempo. Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar e quer te dar uma coroa, uma vida nova, vida transformada. É só na presença de Jesus. Hoje é a oportunidade, não perca, creia, acredita no poder de Deus e se entrega a Ele de corpo, alma e espírito. Que Deus venha abençoar a você e a todos que estão neste momento assistindo esse vídeo, em nome de Jesus Cristo.